O câncer de mama é o tipo de tumor que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Aqui no Brasil, devemos ter quase 74 mil novos casos apenas em 2023, segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer. O câncer de mama também ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres aqui no país. Neste ano, a campanha Outubro Rosa para Todas, do Instituto Vencer o Câncer, quer debater direitos e cuidados mais igualitários, de fato, para todas as brasileiras. Uma campanha inovadora que vai além da prevenção, detecção precoce e busca de cura, e também foca em mulheres que não possuem mais essa possibilidade. São casos de câncer de mama em estágios avançados que precisam de tratamentos eficazes para garantir mais vida com qualidade. O grande desafio é trazer o foco para as pacientes de forma integral e não restringir a atenção apenas à prevenção e ao diagnóstico precoce em tempo oportuno, que é o nosso assunto também aqui hoje. Para esta conversa, recebemos o Dr. Antônio Luiz Frasson, titular do Grupo de Mama no Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein, professor titular de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Também estamos com a doutora Maria Alzira Rocha, oncologista clínica no Hospital Israelita Albert Einstein, integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer, e a Edna dos Santos, que é empreendedora e vai contar um pouquinho da jornada dela no câncer de mama. Doutor Frasson, eu gostaria de começar conversando com você, porque a gente sempre fala aqui no Instituto Vencer o Câncer do evitar, tratar, curar. Você aborda muito a questão do tratamento personalizado no câncer de mama. Mas eu queria trazer para essa conversa também aqui a humanização do tratamento e essa relação médico-paciente. Como tudo isso é abordado neste contexto de uma doença que às vezes pode ser grave e traz tantas mudanças na vida da mulher? Eu acho que é importante, acho que a primeira consulta é muito importante. E nessa relação médico-paciente, o médico entender que para aquela pessoa que está passando ou recebendo este diagnóstico neste momento, não existe nada mais importante do que a situação em que ela está vivendo. Tá? Existem 70 mil casos por ano, muita gente passa por isso, mas quando a pessoa está sentada na sua frente, o caso dela é o mais importante de todos. E o problema dela é o problema dela, de toda a família, e é o principal problema que ela vai enfrentar a partir desse momento. Então, esse enfoque de que precisa resolver o problema da pessoa que está na sua frente e passando por isso é extremamente importante para que as coisas deem certo, na minha opinião. E é a função do médico, neste momento, também estabelecer essa relação de que as coisas vão dar certo e o médico tem que estar ali para acolher e não para informar ou para orientar qual é a melhor maneira de tratar. Nesse momento, a função do médico é que aquele problema passe a ser o problema dele. E se essa interação acontece com o paciente, se estabelece uma relação de confiança, em que o objetivo é resolver aquele problema, que não é mais só do paciente, que é também do médico, acho que tem muita chance das coisas andarem muito bem. Então, independente do cenário, se é SUS, se é privado, se é convênio, enfim, esta relação médico-paciente, as primeiras palavras que o paciente ouve do médico são extremamente importantes para definir o desfecho de como as coisas vão andar. Porque se o médico fica ansioso, se ele faz uma contrarreferência, se ele fica preocupado porque tem limitações, o paciente, consciente ou inconscientemente, está percebendo tudo isso. Então, quando se fala de medicina personalizada, na minha opinião, a primeira coisa que tem que acontecer é que o médico tem que estar junto com o paciente a partir daquele momento. O paciente tem que sentir que a equipe médica está com ele e vai ajudá-lo a resolver o seu problema. E depois a gente vai ver tudo que precisa do ponto de vista técnico, cirurgia, tratamentos e tal. Mas essa primeira percepção, eu não sei se a Edna e a Alzira concordam, mas essa primeira percepção de que o paciente tem uma equipe médica que vai se preocupar com ele,
Na minha opinião, é a primeira percepção do que é uma medicina personalizada. É isso mesmo, doutora Maria Alzira. isso. Inclusive, durante o tratamento, né, muitas dúvidas surgem. Essa presença da equipe médica, do oncologista ao lado da paciente é fundamental. Sem dúvida. É fundamental. Desde o início do tratamento, desde o primeiro momento, como a doutora Fração colocou, esse primeiro contato para que a gente consiga estabelecer o nosso vínculo médico-paciente e equipe de cuidado mesmo, né? Porque em oncologia a gente trabalha com equipe, enfim, cirurgia, onco, físio, psico, enfermagem. Então, esse primeiro contato, ele é realmente muito importante. No caso do câncer de mama em específico, eu acho que é uma demanda, como tumores de pacientes mais jovens, eu acho que tem uma demanda de expectativas também muito grande, porque é uma fase da sua vida que você é funcional, é uma quebra realmente de expectativas quando você tem um diagnóstico desse tipo, que vai impor uma mudança na sua vida muito grande. E mesmo com pacientes como a Edna, que estão super bem, que o tratamento deu certo, que estão curadas, tem critérios de cura, né? Então, mesmo assim, são pacientes que carregam consigo toda a vivência, todos os desafios que a doença impôs. Então, assim, eu acho que nesse primeiro momento e ao longo de todo o tratamento, a paciente ou o paciente, né, mesmo muito mais raramente, sentir-se acolhido e sentir que o problema não é só dele, que existem outras pessoas tecnicamente capazes de ajudá-lo, que trouxeram esse problema para si, eu acho que essa sensação de compartilhamento, de reduzir um pouco o peso, né, que a doença joga na vida daquele paciente, daquela família, realmente faz muita diferença. Inclusive, quando a gente vê ao longo do tratamento oncológico, da fase de tratamento ativa, esses pacientes que têm essa condição de acolhimento, que têm esse suporte da equipe e da família, enfim, do entorno deles, a gente vê que a agenda de tratamento ela até se cumpre de uma forma mais serena, né? Então, se você tem um determinado efeito colateral, seja perda de cabelo, seja náusea, vômitos, cansaço, na prática a gente vê que esses pacientes eles conseguem lidar melhor com essas imposições do tratamento quando eles têm esse acolhimento, quando eles têm, né? E assim, lembrar que esse acolhimento, eu acho que a Ed e o Dr. Frasson também podem opinar muito bem sobre isso, ele é uma coisa muito individual, porque o que é ponto importante para um paciente pode não fazer parte em nada dos critérios de importância da vida de uma outra pessoa. Então, também ter essa escutativa para a gente tentar fazer essa leitura e tratar aquela pessoa de acordo, obviamente, balizando o que é imprescindível do ponto de vista técnico, do ponto de vista da nossa responsabilidade técnica de oferecer o melhor tratamento, mas priorizando o que é válido e o que é pilar na vida daquele determinado paciente, né? Eu acho que isso também, o tratamento personalizado, ele, na minha opinião, vai muito para esse lado assim da leitura dos valores individuais e tentar ajustar o tratamento respeitando aquela visão de mundo daquela determinada pessoa. Então, Edna, quero ouvi-la falar sobre a sua jornada, claro, né? E trazer um pouco dessa sua experiência também nessa relação médico-paciente. Para mim foi muito importante, porque eu estava passando uma fase difícil em casa. Meu pai tinha falecido e minha mãe, com uma semana, ela teve um AVCI, né? Então eu fui cuidar dela, né? Então eu deixei um pouquinho o meu tratamento de lado, assim, porque a médica tinha suspeitado alguma coisa. E só que na semana que eu tinha que fazer o ultrassom, meu pai faleceu. Então aqueles exames ficaram tudo parado. E eu fui cuidar. Na outra semana minha mãe teve AVC. E depois de um ano minha mãe teve outro. Aí ela ficou numa cama, né? Não falava, sonda, fralda. Eu tive que ir atrás das coisas para ela, né? Então eu deixei um pouquinho. Quando eu voltei, a máquina tá quebrada, tive um monte de problemas. E eu fui no Outubro Rosa na carreta, naquela carreta, né, na campanha. E lá eu fui direcionada ao Hospital Santa Marcelina, onde o médico fez a biópsia, né, teve o resultado, tudo direitinho. E quando deu o resultado, eu falei assim, nossa, eu praticamente vivi ali no núcleo ali, vendo as pessoas tomar químio e tal, né. E aí quando foi comigo, eu fiquei perdida, parada no tempo, então o médico, né, ele foi bem, assim, legal comigo, ele conversou, ele falou: "Você tem que estar bem, para você cuidar dos outros. Pra você cuidar da tua mãe, que só é você, sua mãe e seus filhos, então, você tem que estar bem".
Eu falei: "Doutor, mas agora eu vou morrer, eu vou morrer". Eu fiquei muito desesperada, é aquele desespero. Então, ele me acolheu, ele conversou muito comigo, então eu peguei a confiança. Essa confiança foi muito importante, porque ele me esclareceu tudo, mas ele começou a falar, depois eu fiquei quieta. Ele: "Tudo bem?" Eu falei: "Doutor, o senhor está falando, está entrando aqui, saindo aqui, eu não estou absorvendo mais nada. Outro dia a gente conversa". E peguei as papeladas e fui embora. Na outra semana eu voltei mais centrada, chorei muito aquela noite, fiquei naquele luto, né. Aí eu falei: "Bem que ele está certo, eu tenho que lutar, e eu vou lutar", né. Eu fui lá, conversei com ele: "Ó doutor, vamos fazer o que tem que fazer, vamos marcar cirurgia, vamos ver". Ele me explicou tudo direitinho, e eu fui. Fui, assim, confiante mesmo que ia dar tudo certo. Então eu não tive o medo do desafio, né, que vai vir? Mas eu estava ciente que o que ia acontecer, que ia cair cabelo, que ia acontecer isso, as reações da quimioterapia, mas eu estava confiante mesmo. E o médico é muito importante. Essa essa troca, esse carinho, sabe, porque ele foi parecia que eu era filha dele, do jeito que ele falava comigo, né. A doutora Grazi também. Então, tudo isso, esse conjunto, esse núcleo que me fortaleceu. Então é muito importante o médico conversar e ter essa interação com o paciente. Agora, doutor Fraton, esse cuidado começa antes do diagnóstico, evidentemente. A gente sabe da importância do rastreamento, da prevenção. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre as orientações hoje de prevenção e rastreamento para o câncer de mama, porque, por incrível que pareça, ainda há muitas mulheres que não sabem ou não entenderam a importância dessa prevenção. Então, quando se diagnostica alguma coisa, e isso é muito comum no consultório da gente, né? As pessoas fazem exames de rastreamento e aí aparece uma lesão pequena e elas entram em desespero. E eu costumo dizer, não, o rastreamento funcionou. Você está fazendo exames para descobrir coisas pequenas. Se nós tivéssemos certeza que nunca teremos nada, não faríamos exames, obviamente. Sim. Então, quando a gente se propõe a participar de um programa de rastreamento e quando a gente se propõe a fazer exames que detectem alterações precocemente, o que nós queremos é descobrir alterações que sejam pequenas, que sejam não palpáveis em relação à mama. E isso acontece basicamente porque não existe nada mais importante em todo o arsenal terapêutico da oncologia que diagnosticar uma alteração muito cedo. Diagnosticar uma alteração pequena. Nenhum tratamento que foi desenvolvido é superior ao diagnóstico precoce. Faz toda a diferença descobrir uma lesão de 1, 2 centímetros em relação a uma lesão de 4, 5 centímetros. Por mais armas que a gente tenha para tratar, por mais disponibilidade que a gente tenha de recursos para enfrentar aquela situação. Então, é uma recomendação importante que as pessoas se cuidem, que as pessoas se conheçam e que as pessoas participem de programas onde elas tenham acesso a uma mamografia de qualidade, eventualmente um ultrassom. O grande problema, na minha opinião, no Brasil é o acesso aos recursos. Sim. As pessoas estão informadas, elas sabem, Sim. mas eu não sei se vocês sabem, no Brasil, somente 12% das pessoas que seriam candidatas a fazer exame de rastreamento realmente fazem. Então, eu Sim. acho que uma luta que a gente tem que travar, e vocês fazem do Vencer o Câncer muito isso, é trabalhar para que as pessoas tenham acesso ao diagnóstico precoce e, quando descobrem alguma coisa, tenham acesso à biópsia rápida e ao tratamento rápido. Porque senão fica uma coisa muito complicada. A pessoa faz uma mamografia, descobre uma alteração, mas não consegue fazer biópsia, não consegue chegar aonde a estrutura de tratamento existe. E é praticamente uma frustração absoluta. Muito. Você ficar fazendo mamografia e aí descobre uma coisa e não consegue chegar no diagnóstico e no tratamento. Então, acho que a grande luta que tem que ser travada é a luta do acesso. Quando nós tivermos uma rotina de
identificou uma alteração, a biópsia vai acontecer em seguida e o tratamento realmente vai acontecer, as pessoas também vão se sentir motivadas a descobrir coisas precocemente. Com certeza. Como no meu caso, eu sempre fiz mamografia, porque eu tinha um nódulo de gordura. E eu passava na nova ginecologista, ela, isso aqui. Aí eu mostrava, eu sempre guardei os papéis. Eu falei, ó, doutora, isso aqui é isso e isso. Ah, tá bom, mas eu vou pedir um rastreamento. Tudo bem. Então, sempre eu fui bem acompanhada nesse ponto. Quando apareceu essa diferente, aconteceu aquele caso que eu expliquei. Quando eu voltei, eu contei a mesma coisa. Ó, há 2 anos atrás apareceu isso e isso. Então, eu fui rápido. E mesmo assim, ele já estava com 2 centímetros. Né? Do tempo que eu fui, de 2 anos, 2 centímetros. Então, foi descoberto no início. Né? Isso também foi um ponto a meu favor, né? Então, mas porque eu também fui atrás. Entendeu? E esse acesso, como o senhor disse, é muito importante, porque às vezes acontece muito isso. Né? Aqui no Santa ainda tudo bem, mas eu tratava em outro hospital, e lá era tudo demorado, entendeu? Então eu ia, a máquina está quebrada. Eu ia, não tem vaga, só daqui a 6 meses. Quando aconteceu isso comigo nesse outro hospital, a minha vaga, eu passei em setembro, ela marcou para mim para fevereiro, final de fevereiro. Só que final de fevereiro eu já tinha feito tudo e já estava operada aqui no outro hospital. Então é muito importante mesmo esse acesso. Doutora Maria Alzira, você que já tem também experiência em outros serviços, o oncologista clínico também sofre bastante esse impacto, né, do diagnóstico precoce na escolha do melhor tratamento. Assim, mais do que o impacto do oncologista é do próprio paciente, né? Porque, como o doutor Fração colocou, não só para câncer de mama, mas para as neoplasias em geral, as neoplasias sólidas, o diagnóstico, quanto mais precoce, maiores são as chances de cura e com tratamentos menos invasivos. Então, mais uma vez, se você fala numa condição de um tratamento que a cirurgia pode ser menor, que deixe menos efeitos colaterais, eventualmente a paciente nem iria precisar de quimioterapia se ela tivesse sido diagnosticada precocemente. Então, assim, tanto do ponto de vista da qualidade de vida, da funcionalidade daquela paciente, que muitas vezes vai ser jovem, que está no seu período laboral ativo. Então, isso é uma questão, assim, inclusive para os governantes colocarem na balança, porque existe uma perda funcional muito maior quando você oferece um tratamento que é mais invasivo, que é mais tóxico, que deixa mais sequelas, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista emocional. E pensando no impacto individual, né, mais uma vez, na medicina personalizada, colocando o problema daquele indivíduo como principal ponto de importância da sua resolução, mesmo que você entregue tratamentos mais tóxicos, exatamente a sua chance de cura vai ser menor. E é por isso que você precisa fazer um tratamento mais intenso, né? Porque você tem aí uma condição, um risco de recidiva, um risco de evolução para doença metastática maior, quanto maior, e não é proporcional, dependendo da situação, é até exponencial, né? Esse risco ele acaba sendo maior quanto menos precoce é esse diagnóstico, quanto mais avançada é a sua doença ao diagnóstico. Então, sem sombra de dúvidas, é um desafio. E ainda mais quando a gente fala, por exemplo, num contexto, acho que a Edna também, não sei se no voluntariado dela ela observa isso, né? Muitas vezes você precisa de um tratamento mais tóxico, por exemplo, uma quimioterapia mais intensa, que demanda mais cuidados, por exemplo, que pode aumentar o risco de infecção, que pode aumentar a fraqueza, o risco de neuropatia. Isso tudo a gente elege, na maioria das vezes, para doenças mais avançadas. E aí, muitas vezes, quando você está num serviço que há uma escassez de recursos, esse desafio do ponto de vista prático, assim, de dia a dia, ele é ainda maior. Porque você tem todas essas dificuldades, né? Você tem um calendário de protocolo que você precisa cumprir, que é mais intenso, uma paciente que vai ter mais efeitos colaterais esperados do seu tratamento, porque o seu tratamento ele tem mais remédios, os remédios dão mais efeito colateral, a paciente está se recuperando de uma cirurgia que é maior, eventualmente fez um esvaziamento axilar. Então, tudo isso se soma num contexto em que o paciente precisa de uma série de cuidados, fisioterapia, psicologia, eventualmente uma terapia ocupacional para reabilitar esse membro junto com a físio, e você tem essa escassez de recursos. Então, assim, é um desafio ainda mais grande. Doutora, a gente aqui, pelo menos esse hospital que eu estou, o Santa Marcelina,
a gente tem bastante apoio, né? E, inclusive, como eu falei, é o Instituto Proteia, né? Então, dentro do Instituto Proteia, sempre tem as voluntárias, né? Nós temos Fisio-Onco, nós temos Onco-Nutri, Mindfulness, Yoga, fisioterapia, psicóloga. Então, isso aí ajudou bastante, porque quando eu entrei, né, há 5 anos atrás, não tinha. O grupo Proteia, o Instituto, ele fez 5 anos agora. Então, eu estava, o grupo tinha começado. Lá dentro, eu fiquei sabendo do grupo e entrei, né? Então, ele oferece, porque até então, eu pagava a fisioterapia, porque eu fiz esvaziamento axilar, né? Então, eu tinha que pagar. E agora, a gente tendo esses voluntários que dão essa suporte para a gente, ajudou bastante. Mas eu não sei se em outros hospitais, que nem no outro que eu fazia, eu não tinha. Entendeu? Exato. E aqui a gente tem, é bem acolhido. Agora, doutor Frasson, eu gostaria de até aproveitar esse gancho do acesso para comentar sobre a evolução do tratamento, né, em todas as frentes. E por isso, a importância, né, de que todos os pacientes, tanto do serviço privado e do serviço público, tenham acesso a essas inovações. A gente fala muito, evidentemente, dos medicamentos e das novas drogas que vão surgindo, mas também a questão da cirurgia. A gente teve, nas últimas décadas, muitas inovações e um benefício muito grande para os pacientes. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Vocês não passaram por isso, mas até 1985, mais ou menos, não existia alternativa na rotina que não fosse uma mastectomia radical, né? A partir de então, surgiram técnicas que foram fazendo com que a cirurgia se tornasse cada vez menor, cada vez menos mutilante, e na medida em que cirurgias maiores são necessárias, a reconstrução mamária passou a fazer parte da rotina da maioria dos serviços. Hoje é muito difícil que tecnicamente se indique uma mastectomia radical sem reconstrução. Então, mesmo quando precisa fazer uma cirurgia radical por características da lesão ou da paciente, automaticamente está incluída a possibilidade de se fazer uma reconstrução mamária, com prótese, com expansor ou com outras técnicas, enfim. E o objetivo, o escopo final dessa evolução da cirurgia é, obviamente, tornar a cirurgia cada vez mais inaparente, com cicatrizes cada vez mais escondidas, né? Com técnicas associadas a técnicas de cirurgia plástica que fazem com que o tratamento local depois passe desapercebido. Então, esse é o nosso objetivo. Se você me perguntar assim, qual é o objetivo da cirurgia no tratamento do câncer? É que ele passe desapercebido, que a pessoa seja tratada, ela seja operada, mas com técnicas de reconstrução ou de remodelamento da mama que façam com que ela não fique com sequelas. O tratamento melhorou muito, as perspectivas de cura são muito grandes. O que vai acompanhar os pacientes para o resto da vida são as sequelas do que o cirurgião fez. E se isso puder passar desapercebido, depois de 1, 2, 3, 5 anos, aquele problema foi resolvido, vai ficar o que aconteceu em relação à cirurgia, à toxicidade do tratamento e assim por diante. Então, uma preocupação muito grande dos cirurgiões, de um modo geral, é fazer com que o ato cirúrgico não seja um problema depois que o problema do câncer for resolvido. Como foi para você, Edna? E também essa experiência que você tem com as outras pacientes? Para mim, não. Quando eu fiz, foi tudo programado para ter feito a reconstrução. No dia ele falou assim, tem uma notícia triste, sua mama não veio, né? Aí ele falou, eu não quero colocar em você o extensor, eu queria colocar direto. Eu falei, tá, mas e aí, como que vai ficar? Então eu vou fazer. Ele, você vai parar de fazer a cirurgia por causa de uma mama? O ano que vem você põe. Vamos fazer a químio, a rádio, depois você coloca. Aí eu, tá bom, aí fiz. Porque disse que não tinha chegado a prótese do tamanho, aí explicou um monte de coisa lá. Só que no outro ano, entrou a pandemia. Aí zerou tudo, não vamos fazer mais nada. Então, eu não fiz a reconstrução, entendeu? Os cuidados que eu tinha com a minha mãe, de cuidar dela, que era eu, mas eu tinha um ajudante, tinha alguém, meus vizinhos, minha família me acolheram muito, né?
Então eu tinha suporte, mas mesmo assim eu era teimosa, eu acabava pegando minha mãe. Eu fiquei com um linfedema, né? Meu braço, de vez em quando, tá inchado. E, e aí ele falou para mim, olha, passou a pandemia, o primeiro ano, o segundo ano, eu falei, e agora, vamos fazer? Eu falei, agora eu não quero mais. Ele, por quê? Eu falei, porque eu já me olho no espelho, eu vou pra praia, eu ponho roupa de regatinha, por que que agora eu vou colocar? Eu falei, não, eu não quero mais, entendeu? E um médico de uma ONG me deu uma prótese de silicone, então ela é bem parecida, né, com o peito, é ela que eu uso e eu não quero mais. Não quero mais por ter que me submeter novamente a uma cirurgia que eu não sei se vai ficar bem, eu já penso no meu braço. Eu vi mulheres lá que fizeram e ficou meio tortinho, outras que abriu, outras que rejeitou. Aí vem tudo isso na minha cabeça. Eu falei, não vou mexer com o que está quieto. Eu estou bem, meu psicológico está bem, por isso que eu não quero mexer. Entendeu? Não por nada, mas eu por mim, por não ter que passar por tudo aquilo de novo, né, de uma cirurgia novamente. As meninas falam para mim, se fosse você, eu colocava. Eu falei, não, se eu estou bem, para que eu vou mexer? Mas nesse Mas caso, eu como acho o senhor... que dentro desse contexto, Ed, a função da equipe médica é ajudar o paciente a ficar bem, né? Não é Sim, fazer o que ela quer, né? Então, se você está bem, se está tudo bem, se você é, convive, né? Eu acho bem, que está tudo certo, né? é isso que eu penso. Eu penso nisso, E entendeu? se Porque eu for falei assim, pra disposição, quê? se você mudar de ideia no futuro, as coisas É, podem ser, né? então, mas como eu já convivi esses 5 anos, eu falei assim, o que que vai mudar pra mim? Entendeu? Colocar uma mama agora, né? Mais a estética, né? É pros outros. Então eu penso assim, eu tenho que ficar bem pra mim, Com né? Se eu certeza. tivesse encucada com isso, com a vaidade, a autoestima lá embaixo, eu até colocaria. Mas não, tranquila. Eu sou tranquila. Bom, agora, doutor Fração, a gente sabe que não é, né, muitas vezes o que acontece com as pacientes, e há problemas também com a questão da sexualidade, com a fertilidade, né, para alguns pacientes, né, para algumas pacientes que passam pelo tratamento. Como que isso é abordado no consultório, principalmente falando de mulheres, e mulheres muitas vezes que estão, né, em idade fértil, que começaram a vida conjugal recentemente, como que o médico pode e deve abordar essas questões? Isso deve ser impulsionado numa conversa, a paciente que deve ter essa iniciativa, como que isso pode ser resolvido nessa relação também? Existe, quando existe um diagnóstico de câncer de mama, existe uma série de sequelas ou de consequências ou de relações que devem ser abordadas, né? E hoje a gente vê cada vez mais pacientes jovens com tumor de mama. Sim, Não sei se essa é a experiência de vocês, mas eu vejo frequentemente pacientes muito jovens com câncer de mama e que ainda não têm filhos, por exemplo. Então, faz parte da consulta médica abordar essa questão da possibilidade de gravidez e de medidas que façam com que o ovário seja protegido, para que se pense depois nessa possibilidade. Aí tem uma série de técnicas que vão ser utilizadas de acordo com a situação de cada pessoa. Então, faz parte da consulta médica essa preocupação com a fertilidade, né? E depois faz parte também da consulta médica a preocupação com qualidade de vida. É óbvio que durante o tratamento o foco principal é a solução daquele problema, mas permanentemente a gente pensa também de que o que nós estamos fazendo possa ser solucionado, possa ser resolvido com medidas de prevenção ou com cuidados que minimizem os efeitos do tratamento. E aí entra a questão da relação, da sexualidade, das alterações de pele, de cabelo e tudo mais. Muitas vezes, a maneira de abordar isso é o que a Edna estava comentando agora. A maneira emocional de abordar isso também é muito importante, porque a reação da pessoa não pode ser pior do que o problema que ela teve. Então, buscar... Muitas vezes a pessoa reage de uma maneira tão grave que a maneira de reagir foi pior do que o diagnóstico, né? Então, contextualizar tudo isso e buscar medidas que minimizem os efeitos colaterais é extremamente importante dentro desse contexto.
Doutora Maria Alzira, a gente falou sobre as inovações, né, no tratamento, o doutor Frasson trouxe os dados sobre cirurgia, queria falar, evidentemente, com você sobre as medicações, né? São muitas as inovações para todas as fases do câncer de mama, desde o tumor diagnosticado precocemente até para pacientes metastáticas. Queria que você trouxesse um pouquinho desse panorama, desse tratamento medicamentoso para o câncer de mama. Sim. O câncer de mama, né, na verdade, assim, ele hoje em dia, se você fala isso para um oncologista, o paciente tem câncer de mama, a gente precisa de pelo menos mais uns 80% de informações para poder indicar o tratamento, para poder delinear junto com o restante da equipe a estratégia de tratamento. Mas, assim, basicamente, os tumores, eles podem ter receptores hormonais ou ter uma molécula que a gente chama de HER2 ou não ter nenhum desses marcadores, e aí a gente chama do tumor triplo negativo. E daí as estratégias de tratamento, elas são baseadas primariamente nessas características. E atualmente existem também alterações genéticas, que é um ponto muito importante, né? A testagem molecular, o acesso a essa testagem é uma discussão que a gente vem tendo também. Como o doutor Frasson colocou, cada vez mais hoje a gente tem diagnóstico de pacientes jovens e a gente sabe que alguns desses casos estão relacionados a mutações genéticas, né, que aumentam o risco do câncer de mama, principalmente nos genes BRCA 1 e 2, e daí, a partir dessas informações, a gente faz o delineamento do tratamento. Então, por exemplo, um caso muito comum que eu considero um grande sucesso do rastreio, uma paciente que vem ao consultório, independente se ela é uma paciente mais jovem, pré-menopausa, ou uma paciente pós-menopausa, com um tumor pequeno, que é marcador hormonal. Daí a gente vai, nesse caso, o principal foco de tratamento oncológico é o bloqueio hormonal. Então, a paciente faz a cirurgia, após a cirurgia a gente avalia a indicação de radioterapia e depois ela faz um comprimido, que é um bloqueio hormonal. Muitos casos a gente precisa fazer uma testagem para entender se é necessário químio, mas muitas vezes isso nem é necessário, então é aquela coisa do diagnóstico precoce que faz toda a diferença, né? Geralmente a gente tem protocolos de quimioterapia e a gente pode ou não adicionar bloqueadores HER, dependendo do subtipo, né? Isso pensando na doença inicial. E aí, quando a gente tem uma doença mais avançada, que a gente tem ou uma chance de cura menor, ou uma doença propriamente metastática, que a gente tem um objetivo, e que hoje é uma coisa muito real, né? A gente bate muito na tecla do diagnóstico precoce, do tratamento curativo, mas existem muitas pacientes que, por uma característica da doença, nunca por culpa do paciente, né? Isso é uma coisa que eu trago muito nas consultas, a gente não se culpar porque o diagnóstico não foi tão precoce quanto a gente gostaria, porque a nossa doença aconteceu com a gente, porque ela é mais ou menos agressiva, são coisas aleatórias na nossa vida. Então, para essas pacientes, é importante também que elas saibam que existe tratamento, que existem muitas formas de tratar, seja com quimioterapia, pensando nas pacientes com bloqueador hormonal positivo, uma inovação que eu acho muito importante de ser dita no começo da doença metastática, a gente consegue tratar com grande eficácia apenas com bloqueio hormonal, poupando a paciente de quimioterapia. Então, assim, eu acho que é importante que as pacientes com doença mais avançada saibam que a gente tem muita estratégia de tratamento para oferecer, que existem as dificuldades, existem os desafios, é importante que a gente tenha essa realidade, é honesto da nossa parte trazer isso para os pacientes, mas tem muita coisa para fazer no cuidado dessas pacientes, tanto no controle da doença oncológica, quanto de todo o entorno que esse cuidado exige. E por isso que, é claro, a gente precisa discutir o acesso a esses tratamentos, tanto no serviço público quanto no privado, né? Agora, doutores, nosso tempo já está terminando. Eu gostaria, então, só de uma última mensagem de vocês. Neste ano, como a gente comentou, a campanha do Instituto Vencer o Câncer defende Outubro Rosa para todas as mulheres, para mães, para filhas, para as avós, para pacientes, para quem ainda não teve diagnóstico e precisa fazer a prevenção. Então, doutor Frasson, para você, qual seria a principal mensagem que a gente deve passar neste Outubro Rosa? A principal mensagem é a relação de cuidado pessoal. O primeiro ponto é as pessoas terem consciência de que descobrir coisas precocemente funcionam e elas devem se conhecer. Eu sou a favor
de que as pessoas se examinem, não no sentido de fazer um autoexame para fazer um diagnóstico precoce, mas para que elas detectem alterações fora da rotina de rastreamento e procurem, quando acontecer alguma coisa diferente, procurem esse cuidado. A segunda mensagem é para nós que somos médicos, facilitar o acesso e melhorar a comunicação. Acho que a comunicação, uma comunicação clara e que venha em benefício do paciente é extremamente importante. Isso é uma missão nossa e melhorar o acesso também é uma missão nossa na medida em que nós podemos influenciar os gestores para que eles entendam essa importância do acesso e que facilitem que as medidas sejam tomadas com rapidez, porque também não adianta a gente ficar falando de diagnóstico precoce e depois acontece o que a Edna comentou na primeira experiência, em que os exames iam ser feitos 6 meses depois, né? E o terceiro é uma mensagem de que as coisas estão melhorando muito, né? Então, na medida em que nós temos acesso, as formas de tratar evoluíram muito, novas drogas estão melhorando muito o prognóstico, as pessoas estão ficando cada vez mais curadas e isso é uma grande notícia. Doutora Maria Alzira, sua mensagem. O doutor Fração já falou muito bem por todos nós, mas eu acho que mas assim, eu acho que para os pacientes, né, para as pacientes e os homens também, não esqueçamos que os homens também podem ter câncer de mama, muito mais raramente. Então eu acho que o todos é muito importante que a gente englobe essa população que acaba tendo diagnóstico de doença mais avançada, porque toda essa política de rastreio acaba não atingindo essa população, já que a doença neles é mais rara. Então, essa questão da busca ativa, da gente conhecer o nosso corpo, para que a gente consiga entender alterações fora da nossa rotina, que a gente tente se incluir nessas rotinas de rastreio, né? Sempre, porque exatamente o autoexame, ele acaba, se a gente só faz o autoexame, ele acaba fazendo um diagnóstico muito menos precoce do que com mamografia, com ultrassom, dependendo do caso, com ressonância magnética. E eu acho que o mais importante de tudo, para que a gente, enquanto classe médica, a sociedade civil organizada, todas as pessoas que tiveram histórico de câncer de mama, seja como paciente, seja como ente, seja como familiar, que a gente tente buscar, junto aos governantes, políticas mais efetivas para que a gente consiga oferecer tudo isso que a gente discutiu aqui aos nossos pacientes, né? E assim, lembrando que muito, assim, politicamente falando, né, do ponto de vista populacional, do ponto de vista de governo, existem, é muito óbvio, é muito importante a gente trazer como esses números de reabilitação, de diagnóstico precoce, de tratamento menos tóxico, ele é mais funcional para a sociedade a partir do momento que a gente reabilita o nosso paciente após o tratamento para a vida produtiva em sociedade, né? Então, assim, eu acho que é o maior prazer para mim, pessoalmente, como oncologista, ver os meus pacientes me mandando foto depois dos tratamentos de quimio, jogando tênis, fazendo atividade física, segurando os filhos no colo, porque eu sei que a neuropatia da minha quimio não está impedindo que a vida deles aconteça, que a cirurgia do nosso mastologista está funcionando, que a vida está seguindo. Eu acho que essa é a grande beleza do que a gente oferece para os pacientes. A gente, muitas vezes, congela um pouco a vida daquelas pessoas durante o tratamento ativo para depois devolvê-las à vida delas, de acordo com o que elas acharem mais importante. Então, que os governantes entendam que isso, para a sociedade, em termos de números, em termos demográficos, que isso faz muita diferença, e que a gente consiga, não só no Outubro Rosa, mas ao longo do ano inteiro, colocar essas políticas em prática e ter avanços nesses sentidos de acesso, que ainda são muito precários. E para encerrar você, a sua mensagem especial, Edna. Eu só desejo assim que não importa, né, o seu diagnóstico, né, que desde que seja descoberto no início, não tenha medo, que vá fazer o exame, né, tenha muita fé, muita força, pensamento positivo, que tudo vai dar certo, tá? Não pode se abalar, se abater. Eu sei que não é fácil, né, é um tratamento difícil, né, doloroso, mas a gente tem que ter uma luz ali no fim do túnel, tem que ter esperança que vai dar certo, né? E isso é muito importante, tá? Pensar positivo, que a gente consiga ter realmente muito mais acesso, né? Que o conhecimento, essa disposição para a gente ter o acesso aos exames, às consultas, que seja mais prioridade, né? Que aí vai ser mais fácil.
né? Porque eu sei que tem muita mulher que fala assim, eu não vou fazer porque eu tenho medo que dê alguma coisa. Mas é melhor dar alguma coisa, você descobrir e já tratar, do que deixar, porque depois é mais difícil o tratamento. Sendo assim, seria mais fácil você, né, conseguir o tratamento. Também quero agradecer a todos, parabéns a todos os médicos, né? Que Deus abençoe sempre vocês. Obrigada, Edna. E olha, para saber um pouco mais sobre câncer de mama, você pode acessar o portal vencerocâncer.org.br. Lá você também encontra uma série de vídeos super atualizados com nossos especialistas sobre o tema. Além do link para baixar gratuitamente materiais educativos, temos um guia informativo sobre câncer de mama que acaba de ser lançado. Você vai encontrar também no nosso site. E se ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente pelo faleconosco@vencerocâncer.org.br. Pessoal, agradeço demais o tempo de vocês aqui conosco e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Com certeza. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada.